fazer uma breve demonstração de por que nós não ganhamos muita coisa viajando com muita bagagem. Ou seja, por que vale a pena você viajar com a sua bagagem de mão. Essa é uma fila. Vai vendo. Mas o pessoal leva coisa, olha só. E vai. Essa aqui tá de mudança. Tá de mudança, não é possível. Uia. Vai vendo. Aí a gente pensa que a fila acabou aqui, né? Mas não, nada disso. A alegria da socialização continua. A cidade de Roma, pela qual a gente anda hoje, se sustenta literalmente sobre 3.000 anos de história e tem por baixo de si uns 10 metros de escombro em profundidade. A sensação que a gente tem é de uma sobreposição de diferentes períodos, restos de construções que dificilmente dão a ideia do que era de fato a vida urbana no Império Romano. Colunas do Palatino, por exemplo, foi removido daí tudo o que restava do período medieval e também alguma coisa da era moderna, enfim, tudo aquilo que se sobrepôs ao longo dos séculos à antiga cidade. Então, a primeira impressão que tivemos é essa. Cada momento da história aí busca erguer os seus monumentos sobre as ruínas da época anterior. Roma era inicialmente aqui. Sobra muita ruína. E construções já destruídas, ó. Il y a trop de trucs, je sais même plus quoi regarder. Lá em cima é a cidade de Roma atual.
Quanto à locomoção, eu já ouvi relatos que é muito fácil fazer tudo a pé em Roma, que tudo é perto, etc e tal. Pode até ser para quem tem uns 30 anos a menos que nós. A gente, ao contrário, se deu muito bem usando o ônibus comum direto. Uma passagem vale por 1 hora a partir do momento que você valida essa passagem no interior do ônibus e custam €1,50. Próxima fermata, Nazionale Quattro Fontane. Então não é nem tão caro. Além disso, também é fácil de localizar as linhas pelo aplicativo e os ônibus geralmente não estão muito cheios, dá até para sentar, é bem tranquilo. Só é preciso a gente saber que os horários previstos no aplicativo são absolutamente fictícios. Nazionale Quattro Fontane. Então tem que ter um pouco de paciência. E o cartão você compra nas tabacarias. Há um ônibus turístico, desses que tem em toda a cidade, né, que vão parando nos pontos principais, etc. Mas ele demora demais e pior, para bem longe dos pontos. Como Roma é uma cidade cheia de ladeiras e escadarias bem cruéis, 1 quilômetro a pé pode ser bem cansativo. Então, a gente tentou dar uma volta nesses ônibus, mas eu não aconselho, não. Acho que não facilita muito. Enfim, o importante é lembrar de, sempre que possível, escapar de táxis na Itália. Essa é uma ideia bastante inteligente, evitar os táxis. Você economiza e evita discussões infinitas, porque os motoristas sempre cobram a mais. Para ir ao Coliseu e também ao Palatino, vale comprar a entrada pela internet antes de viajar, porque mesmo fora de temporada as filas são gigantescas. Há diversos preços, por isso é bom pesquisar bem. Nós compramos as mais baratas e ainda assim fica meio salgado. Mesmo assim, dessa forma você só chega na hora marcada e entra tranquilamente sem canseira. O que é ótimo, porque lá dentro a gente tem que andar demais, subir muita escada, então é bom estar bem descansado. É claro que para quem tem problemas de mobilidade ou está carregando crianças pequenas, mulheres grávidas e etc., há elevadores, mas unicamente para esses casos. Caminhada para o Panteão. A lavanderia. Preço único.
Vamos. A entrada no Panteão é gratuita, mas vale alugar o guia de áudio que você pode fazer logo na entrada. As explicações são bem resumidas, mas muito úteis para que a gente compreenda o que está vendo. Por exemplo, no centro do edifício há um ralo, bem disfarçado, mas incrivelmente bem planejado, de forma que a água da chuva, que cai pelo buraco da abóboda, escorre direto para esse ralo. Dizem até que no período medieval, em que esse templo pagão se tornou uma igreja católica, se criou a lenda de que, ungida por forças divinas, a chuva aí nem sequer tocava o solo. No caminho do Panteão em direção à Fontana de Trevi, por acaso a gente passou aí e resolveu ver o que era. É um museu gratuito, um Museu Adriano, onde se pode assistir a um filme 3D que reconstitui o prédio original. É bem interessante. Além disso, tem nesse lugar uma praça com alguns cafés em que a gente pode tomar alguma coisa, dar uma descansada antes de seguir caminho. A Fontana de Trevi não fica longe daí, é relativamente perto. Procura de Fontana. Finalmente, por obrigação turística, fomos ver a Fontana de Trevi, que certamente nem de longe lembra o cenário do filme do Fellini, ainda mais com esse montão de gente.
Nova Fontana. Mas pode dizer que a gente não vê na Fontana de Trevi. No nosso tem umas 400 pessoas que estão no metro quadrado. Tem algumas pombas. E a gente não vai jogar moeda. Pra ele do lado, tá pra lá, tem um pouco de pesca ainda lá embaixo. No próximo vídeo, a gente vai mostrar também o Vaticano, Campidoglio, Trastevere, mais ruínas e outros passeios. E também vamos contar um pouco sobre os preços de restaurante e hospedagem, tá bom? Tchau, pessoal! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E quelle genti che passeranno